Boa tarde, Argolo, como você está? A gente veio conversar aqui sobre um tema que vem aí, eu acho que impactando 10 a cada 10 médicos, 10 a cada 10 profissionais de saúde que querem inovar. Hoje, inclusive, eu recebi um texto muito impactante, né, sobre os grandes... Só um minutinho. É porque já está ao vivo. Pronto, deu certo. Era só para testar aqui. Pronto, deixa eu só ver aqui, que a gente está ainda... Pronto. Então, que está impactando, né, em relação a como vai ser 2021, como está sendo 2021 e o que vai ser o futuro do nosso mercado, né, que é a digitalização, a automação. E tem médico, eu quero até que já começar assim, eu quero que você se apresente e eu já quero perguntar para você. Tem médico, tem profissional de saúde perdendo cliente por não ter um arroba, não é isso? Argolo, se apresenta aqui, né, para todos nós, me responde isso e fala um pouquinho também dessa trajetória maravilhosa do Jornal do Médico. Boa tarde, Mônica. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade muito bacana, né, de poder conversar sobre marketing. O percentual de médico e profissional de saúde que não tem um arroba é ainda assustador, né? A gente tem observado que desde quando começou a pandemia, em março de 2020, né, no ano passado, os nossos hábitos eles foram modificados de uma maneira assim, muito brusca, né? Principalmente para poder consumir saúde, né? Muitos profissionais de saúde eles tiveram as suas atividades impactadas, daí entrou a questão da telemedicina, né, para poder justamente atenuar na questão do atendimento médico aos pacientes que, porventura, não poderiam ir até o estabelecimento de saúde, até por questões de decreto, etc., né? E houve uma corrida muito grande de que pelo menos criasse um Instagram, pelo menos criasse um Facebook, pelo menos criasse até mesmo o WhatsApp Business, né? Mas esse número ele ainda é pequeno, né? Nós, como profissionais de comunicação, a gente tem trabalhado, tem incentivado a que o doutor ele possa também se digitalizar, porque essa nova era ela é irreversível. É impossível você imaginar hoje você não conversar nada por aqui. É impossível você imaginar, né, que não aconteça algum diálogo por aqui. Daí vem a oportunidade de poder fazer a telemedicina por aqui e também poder se divulgar. A gente está fazendo aqui essa live, né? Eu estou aqui no computador, mas eu poderia muito bem estar aqui também, né, no meu celular, fazendo essa transmissão. E quem está recebendo essa comunicação pode estar assistindo no computador, mas 99,9% vão estar aqui, ó. Vão estar aqui assistindo, consumindo esse conteúdo que a gente vai colocar para eles. Bom, eu me chamo Argolo, sou profissional de marketing, tenho especialização em comunicação e mídias digitais, né? Sou o CEO do Jornal do Médico, é uma plataforma de conteúdos direcionada para a área da saúde, foi fundada no estado do Ceará no ano de 2004, em 18 de outubro, pelo meu pai, o saudoso Juvenal Menezes, jornalista. E nessa nossa trajetória, que nós começamos no mundo offline, no formato de jornal, né, a gente ampliou muito o relacionamento com entidades, observamos muitos acontecimentos, né, a criação de novos cursos de medicina. Pode-se observar que nesse período para cá há um certo rejuvenescimento da medicina, e nesse rejuvenescimento há também uma feminização da própria medicina. Entre os jovens, o maior número, salvo engano, com mais de 55%, 54%, são mulheres. Então, há uma transformação dentro da saúde. E essa transformação ela também passa pela digitalização. Até porque os mais jovens eles estão completamente conectados aqui, né? Você observa ainda hoje que alguns médicos ainda têm receita no papel, onde com a digitalização é totalmente possível você fazer tudo vezes tudo por aqui, pelo aplicativo, né? Isto sem falar que, né, você contextualizou muito bem, né? Isto sem falar que, repito, né, tem médico que está perdendo paciente
pela ausência de um arroba. E aí a gente vem um pouquinho nessa nossa jornada, né? O Argolo, eu acredito que é mais novo do que eu, mas enfim, eu que já estou aí acompanhando também um pouco dessa jornada maior, né? Eu sou da época que ainda a questão, né, de algumas ferramentas mais convencionais de marketing ainda valeu a pena, e hoje a gente está vivendo essa grande transformação da digitalização. Então, ferramentas que antes eram imprescindíveis como primeiro passo para o médico, hoje acabam indo para o segundo, terceiro passo, né? E realmente o primeiro passo de tudo, né, como o Argolo também bem contextualizou, e eu também confirmo, é a questão do arroba, é a questão de estar no mundo digital, né? Essa questão da receita de papel, tem outra coisa também que é o próprio CRM, né? Há uma ausência de uma lista de transmissão, uma ausência de uma comunicação mais efetiva com o seu cliente, né? Na verdade, o paciente acabou também passando, né, por uma transformação, porque é cliente, né, e o cliente, ele quer ter boas experiências, e a experiência não é só limitada à questão de uma consulta, ok, né? Vai desde a recepcionista, da atendente, que precisa entender que ela precisa se relacionar com aquele cliente, né? Se comunicar, o lembrar, né? Hoje parte na frente, né? Aquele médico, aquele profissional de saúde que liga para o cliente, que manda uma mensagem, né? Porque, inclusive, tem paciente que nem gosta de receber ligação. Eu sou uma delas. Eu adoro o WhatsApp, eu acho que veio para ajudar muito a vida da gente, né? Então, manda mensagem, olá, está na hora da sua consulta, até a experiência toda passando, muitas vezes, pela questão da digitalização. Inclusive, assim, tem pessoas que antes de procurar um médico, ela vai querer saber como é que ela vem se expondo nas redes sociais, como é que ela vem comprovando que ele é um médico que tem uma boa reputação, que realmente vale a pena ser seguido. E falando em reputação, em construção de autoridade, porque é isso que hoje as pessoas estão buscando, eu quero estar próximo de alguém que tem autoridade naquele assunto. Se ele não tiver conteúdo, se ele não tiver autoridade, eu vou desconfiar, vou achar que aquele profissional é superficial, e eu não falo só da área médica, vai achar que ele é muito superficial e não vai dar muita importância para aquele profissional. Então, assim, antes mesmo, né, de fazer a decisão pela marcação da consulta, hoje, né, o cliente, o paciente, ela passa por essa jornada. E uma das provas que eu falo e repito, não é só porque eu sou jornalista, não só porque eu sou uma profissional que trabalha com esse foco em construção de autoridade, mas uma das principais provas, né, que a gente chama é justamente quando você se transforma em notícia, né? A gente vive esse mundo aí das provas sociais, né? Quantas pessoas estão falando de mim, seja por meio de testemunhos, ou então também por meio dos veículos de comunicação, né? Você ser uma notícia de maneira espontânea, ou você escrever um conteúdo denso, de boa qualidade, dentro de um veículo de comunicação, e o veículo de comunicação aceitar, porque não é só assim, né, agora, não é só comprar o espaço e pronto, né? Eu quero até que, inclusive, que você me fale um pouquinho esse processo seu de produção de notícias. Então, assim, comprovar que você, né, médico, você profissional da saúde, está em um veículo de comunicação de maneira espontânea ou com conteúdo de qualidade, isso impacta muito, né, na mente, né, dos clientes e dos potenciais clientes, né? E aí, por isso que a gente resolveu convidar o Argolo, o Jornal do Médico, porque o Jornal do Médico, ele é toda essa transição, ele começou como um veículo de comunicação tradicional e ele vem se transformando numa multiplataforma. Argolo, fala um pouquinho para a gente como é esse processo de seleção de informações dentro do Jornal do Médico. Bom, perfeito. Eu sou profissional de comunicação, então o meu pai ele constituiu um conselho editorial, né, formado por médicos de variadas especialidades, são mais de 30 conselheiros, e a gente sempre faz um diálogo com o conselho editorial. A gente sempre vê o que está acontecendo no cenário de saúde. Por exemplo, agora é impossível não falar de Covid, principalmente não falar de vacina, né? Então, a gente sempre consulta esses especialistas que tem neurologista, tem infectologista, mastologista, ortopedista, enfim, são várias especialidades, e a gente sempre consulta eles, o que está mais em voga agora para a gente poder falar? Beleza. Como é que nós poderíamos abordar esse assunto? Legal.
quem são as pessoas que estão se debruçando sobre esse assunto? Por exemplo, toda quarta e sexta, no nosso blog do Jornal do Médico, tem uma releitura de uns artigos científicos publicados nessas revistas famosas do exterior, que é feito pelo pneumologista Dr. Divardo Costa, né? Ele é um pneumologista muito estudioso, ele lê não sei quantos artigos científicos por dia, e toda quarta-feira ele traz uma releitura falando a questão de máscara, falando a questão de reinfecção, falando também a questão assim, depois de um ano, né, depois de quase um ano da pandemia ter iniciado lá em Wuhan, lá na China, quais são os achados né? Porque muito se ouve falar, né? Aí vai assim, da boca de qualquer um, que cada um fala o que quer. Não deveria ser muito bem assim. A pessoa tem que pensar antes de falar, já que quer falar o que quer. Falando que foi proposital, que aqui dali foi uma armação política, etc. Bom, são teorias que até agora não tem nenhuma comprovação, né? Nesse processo todinho também há uma luta que eu não consigo entender, eu como profissional de comunicação não consigo entender, de desacreditação da ciência. Eu, particularmente, eu não consigo acreditar, eu já entrevistei diversos presidentes de entidades nacionais, da ortopedia, da endocrinologia, etc., e eles estão perplexos justamente porque dentro da saúde há essa luta de desacreditação da ciência, né? E tudo é baseado em ciência. Se vão desenvolver um medicamento, há um estudo científico para isso. Se vai desenvolver algum tipo de outro tratamento, né? Se é um upgrade de tratamento que aquele não era tão eficaz, agora esse vai ser vai ter maior benefício, menor risco, né? Das sequelas e tal. Tudo isso passa pelos pesquisadores, né, pela ciência. Então, isso tudo que eu estou contextualizando é a massificação que teve das fake news. Observe só, se todos os médicos se unirem, né, profissionais de saúde, e começarem a produzir conteúdos em massa, né, a pessoa diz que colocar o gelo e limão na geladeira, depois colocar um pouquinho de açúcar, tomar, vai ter a imunidade redobrada. Se houver uma comunicação em massa desacreditando isso, ou seja, informando o que é o correto, as fake news elas vão diminuir. E o tiozão do Zap, que infelizmente, né, ele ganhou muita força, ele vai acabar sendo assim, a população vai acabar observando, não, isso aqui não é muito bem assim, não. Eu vou consultar essa informação, porque eu vi em tal portal, se for o Jornal do Médico, se for na Secretaria de Saúde, se for em algum blog de algum jornalista ligado na área da saúde, etc., até mesmo de algum médico, seja de qualquer especialidade, não, eu vi lá que a questão de imunidade não é bem isso, não. Então, esse processo da comunicação que o médico tem que fazer, ele se torna mais obrigatório ainda com a digitalização que tem sido avançada dentro da saúde, né? O médico hoje não tem um arroba, me desculpe, mas ele está fora de sintonia com o mundo. Essa é a grande verdade. A questão não eu não gosto de aparecer na internet. A questão não é essa. A questão é assim, como é que você pode ajudar a sociedade através da internet? Já que os médicos, os profissionais de saúde sempre ajudaram fazendo as consultas, tirar dúvidas, por diversas vezes na escola, vão lá, tem aquelas tirar dúvidas com crianças sobre preservativa, etc. Enfim, já pensou se ele chegar no mundo digital e massificar isso aí para bilhões de usuários? Né? Então, assim, vai ter um efeito muito mais positivo e ele vai estar atrelando a imagem dele. As pessoas vão começar a ver esse profissional com bons olhos, vão começar a ver a autoridade que ele tem pelo aquele assunto, né? E toda a expertise que ele tem. Então, voltando a falar novamente, é importante que o médico ele tenha assim, um arroba, é importante, sim, que o médico ele se insira nos veículos de comunicação, além de ele poder ter o seu próprio blog, isso aí é totalmente recomendável, mas ele também aparecer em outros veículos de comunicação que vão fortalecer na construção da sua autoridade. Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto que eu acho importante, porque assim, ao mesmo tempo que há necessidade da digitalização, das marcas médicas, né, e eu falo da pessoa, do profissional, porque também aqui
aqui na Inspira Comunicação a gente faz um serviço que se chama Personal Branding, ou seja, a gente monta uma estratégia de marketing, além da clínica, além do nome da clínica, do hospital, enfim, a gente monta uma estratégia de marketing para a pessoa, para o médico em si. A gente dá desde o treinamento de técnicas de vídeo, passando pelo arroba, passando pelo conteúdo e outras estratégias. Mas, enfim. E aí, com essa digitalização, começam aquelas questões do efeito manada, né? Opa, digitalizou. Eu não preciso mais dos veículos de comunicação, eu vou criar o meu próprio canal, né? Porque só assim eu não dependo de terceiros para poder, como é que se diz? Impulsionar os meus conteúdos. E aí, Agolo, eu fico muito preocupada com essas substituições, por quê? Porque, como eu falo sempre, gente, olha, que aí é outra ferramenta que a gente faz, né, que é a assessoria de imprensa. Olha, seguinte, a assessoria de imprensa hoje é uma estratégia de marketing digital. Como assim, Mônica? Porque quando eu consigo veicular uma notícia sua em um veículo de comunicação, deixa eu só te falar uma coisa muito importante. Todos os veículos de comunicação, principalmente os mais sérios, os que têm melhor reputação, estão todos também enlouquecidos e investindo muito em estratégia de marketing digital. Só que eles estão anos-luz à sua frente, eles já vêm se projetando, né, já vêm construindo uma reputação de marca há muito tempo, inclusive no digital, e agora estão só acelerando esse processo. Então, ao invés de você fazer uma substituição, às vezes, ou deixar de fazer uma assessoria de imprensa, ou deixar de fazer um anúncio, ou então de fazer um espaço que a gente chama de publi editorial, ou seja, eu vou negociar com aquele veículo de comunicação, né, um espaço para que eu possa publicar algo que eu acredite, desde que o veículo de comunicação entenda. Se faz essa substituição, primeiro, fazer um canal próprio, né, é bacanérrimo, é importante, é uma ferramenta, mas você precisa entender que vai ter que investir muito em tráfego pago, em conteúdo, em roteiro, né? A gente, por exemplo, para fazer essa live aqui, né, a gente precisou rapidamente, né, a gente teve que estudar streaming, teve que estudar a programação, teve que estudar fazer uma peça, a gente teve que pensar no conteúdo, a gente teve que pensar numa agenda, né? A gente tentou fazer pelo Instagram, não conseguiu, rapidamente a gente pivotou e já está aqui no YouTube. Então, enfim, é estratégia, né? Então, fazer um canal, substituir, não é interessante, não é, porque você acaba reduzindo o teu alcance. O alcance que a gente chama que é um alcance orgânico. Quando eu sou citado também por um veículo de comunicação, eu amplio, eu escalo o meu alcance na internet, porque além de eu sair na minha própria página, no meu próprio canal, eu vou também sair naquele veículo de comunicação que já está, há muito tempo investindo em digital e atinge muito mais gente, impacta muito mais gente, além de gerar a prova. Concorda, Agolo, com isso? Indiscutível, Mônica, indiscutível. Eu acredito muito que, assim, é difícil você construir uma carreira solo, né? A gente pode ver isso na música, né? Que são poucos que tu tem dado tirada que vai contar. Acho que essa daí é perfeito. Isso daí já vai dar outro post aqui já. É carreira solo. Anotando a linha de tiradas. A gente pode observar na música que são poucos, né, que conseguem alcançar uma carreira solo, mas tem todo mundo lá junto com eles para poder fazer aquela produção, né? Tem cantores que se destacam muito, mas tem os outros músicos que ajudam naquela engrenagem, né? Isso também é na comunicação. Na comunicação, o Jornal do Médico, nós sempre fomos muitos parceiros, né, com agências de publicidade, com as assessorias de imprensa, tanto na área pública quanto também na área privada. Nós sempre fomos muitos parceiros. No Ceará, que nós começamos a nossa trajetória, a gente tem em relação com entidades médicas, são mais de 60 entidades médicas, conselho, sindicato, associação médica, Unimed, muda presidente, muda a gestão, e nós sempre continuamos a parceiro. E nesses quase 17 anos, nós dois crescemos, né? Tanto essas sociedades médicas, essas entidades, como também o Jornal do Médico. A gente alcançou um patamar hoje muito interessante, de que eu fico muito feliz de continuar esse trabalho que foi iniciado pelos meus pais. Não posso esquecer também da minha mãe, que iniciou junto com meu pai.
de que nós conseguimos alcançar um patamar que hoje em dia o Jornal do Médico ele é referência. Já ouvi de alguns médicos que se sair no Jornal do Médico você pode ficar despreocupado, né? Porque nós temos na verdade, temos mesmo um critério de publicação, procura sempre se esquivar de assuntos que, assim, que vão, não questões de polêmica, mas questão de politização. A gente procura muito se afastar disso, a gente vê que não é o caminho se politizar a saúde, medicina, etc. e tal. A atividade política envolvida isso sempre tem, mas a gente sempre prezou pela discussão científica, né, pela discussão de classe mesmo. Aí, sim, políticas de classe, já cobrimos posse de entidades médicas, eleições com disputa mesmo de entidades médicas. Me relaciono tanto com a chapa 1, chapa 2, chapa 3, isso aí é indiferente para a gente procura se relacionar com a entidade, né? Mas voltando a falar da questão da carreira solo, doutor, tem que entender o seguinte, tem que ter o arroba, tem que ter todo aquele processo, ter um blog que ajuda muito no seu alcance também, e também até mesmo quando a pessoa vai procurar alguma referência por você e tal, mas os veículos de comunicação, eles vão justamente potencializar ainda mais. Imagine só, um veículo de comunicação que ele é segmentado, ele só fala sobre esse determinado assunto que você quer tanto convencer o seu paciente, quer tanto convencer os demais colegas que realmente você entende do assunto, mas você não aparece, e vem outro colega e aparece. Quem que vai sair na frente? Né? É uma questão assim, que tem que levar em consideração. E não é questão de disputa, não, porque disputa por disputa, se temos mais de um médico inscrito no Conselho Regional de Medicina, então é uma disputa, né? Mas é uma disputa saudável, cada um quer conquistar o seu lugar ao sol, isso aí não é problema. Então eu volto a bater na tecla. Não insista na questão de carreira solo. Não insista, me desculpe o que eu vou falar, mas não insiste de chamar o sobrinho da namorada para poder fazer as suas artes. Gente, é diferente. Vocês passaram pelo menos 10 anos estudando para poder se especializar. E para poder fazer o seu serviço. Você não quer uma pessoa especializada? Como é que é isso? Então, eu fraturei um pé, eu não vou no ortopedista. Não vou. Eu vou no outro profissional. Isso assim, isso é aceitável? Não é. Claro que não é. Isso também acontece com a comunicação. Muitos médicos têm sido punidos ultimamente, dentro do Conselho Regional de Medicina, pela publicidade que não pode se fazer. O próprio Código de Ética Médica diz, não pode fazer tal e tal e tal e tal. E ele vai, insistentemente, ele faz. Por quê? Ele chama o tio, o sobrinho, o primo, o colega, o vizinho, faz essa arte, tá bonitinha, tá ótimo. Poxa, eu tô aqui bem na fita, tá ótimo. Não é bem assim não, doutor. Não é bem assim não. Se o conteúdo de tudo aquilo não for coerente, pode ser a Gisele Bündchen que vai ser difícil de vender. Como vai? E aí, aproveitando, olha, o Angola é sensacional. Aproveitando, Angola, eu quero te fazer mais uma pergunta, tá? O que você tá achando? Ter a história do sobrinho, né? Eu vou chamar meu sobrinho, vou chamar... é porque eu tenho um meninozinho que conhece aí, né? E sabe dos Paranauê, né? E vai fazer aqui minhas artes, vai fazer meu marketing, né? Às vezes a pessoa faz só uma arte. Às vezes faz uma arte, já disse que tem área de marketing, tem que ter cuidado com isso, porque o bem ativo, né? Mais precioso da sua vida profissional é o seu nome. Não adianta você ser um excelente técnico, não adianta você ser o demais, com milhares de diplomas, enfim, tudo perfeito. Se você não cuida bem da sua imagem, tudo isso vai por água abaixo. E ainda vou além. Hoje, ser técnico, ter uma excelência na sua área é commodity, é o mínimo que você faz. O que vai destacar você de outro profissional é a forma como você se divulga, a forma como você pensa na sua marca pessoal. Tem médicos, eu escuto assim, acho que quase diariamente você deve também escutar isso. Gente, eu tenho um monte de diplomas, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Como é que um médico que não tem nem a metade do meu conhecimento está aí ganhando cliente, está crescendo? Porque ele está
se divulgando da maneira correta. Se ele não for um bom técnico, também isso vai por água abaixo, né? Então tem que ser congruente e coerente. E aí eu te pergunto uma coisa. Como é que você está vendo também, além da questão do meninozinho que faz a arte, né, dessa questão dessa antiprofissionalização, né, do marketing, como é que você vê essa padronização do marketing, né? Porque, por exemplo, vamos lá, o posicionamento da Inspira Comunicação, a gente gosta de trabalhar vários segmentos, por quê? Porque quando eu trabalho vários segmentos, eu consigo acrescentar o que eu vejo numa área, construção civil, numa área médica, eu faço esse mix para a gente poder fazer uma construção mais autêntica junto ao nosso cliente. Mas o que a gente está vendo hoje são segmentações muito fortes também de marketing, né? Especializações de marketing médico, é como se fosse a história da harmonização, né, facial, todo mundo com o mesmo rosto, né? Como é que você está avaliando isso, Argola, em relação a essa questão também dos eu não falo nem dos gurus, não, porque aplausos para ele, né? Fantástico. Mas, assim, o que você está achando dessa padronização de marketing médico? É porque eu vi uma pessoa que disse que todo médico tem que fazer arte. Eu vi uma pessoa que disse que todo médico tem que fazer vídeo. Como é que você está vendo essa harmonização, essa padronização também das mesmas formas de postar, das mesmas formas de se divulgar? Bom, eu vejo isso como, assim, muita preocupação. E se isso você acredita que é verdade, né? Porque isso é algo que eu observo, mas eu também queria saber se você também percebe isso. Sim, eu percebo sim, eu observo muito o que tem acontecido nas redes sociais e tal, inclusive com alguns clientes e parceiros nossos, e assim, eu fico eu fico preocupado, porque todo mundo vai ter uma comunicação igual, então todo mundo vai ser igual, mas como assim todo mundo vai ser igual? Eu sou diferente de você, a pessoa é diferente de outra, pensam diferente, etc, tal, agem diferente, etc e tal, né? Então, assim, esse enlatado do marketing digital, eu vejo com muita preocupação, e eu vejo muito até mesmo com a questão assim, agressiva de monetização, porque assim, é muito cômodo eu chegar e dizer para você, faça isso, beleza. Eu vou chegar para outra pessoa, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, só fazer isso e colocar o teu nome. Não é assim que funciona, né? A pessoa vai ter uma percepção por você de tal maneira, como outra pessoa vai ter uma percepção por você de uma maneira diferente. E muitas das vezes, né, são comunicações diferentes. Às vezes elas podem se coincidir, mas isso não é um hábito, isso aí é um acaso, né? Não adianta eu chegar e dizer, formado há 30 anos na Universidade de Harvard. Eu vou chegar outro e dizer, formado há 30 anos, isso é uma filial da Harvard aqui agora, né? Eu conserto o joelho, desculpe o termo popular, mas eu conserto o joelho como ninguém outro. Aí o outro chega lá e diz, eu conserto o joelho como nem outro e eu ainda acerto que ele. Então, assim, isso estrategicamente para o público, você vai passar uma impressão não muito legal. E quando não é muito legal para o público, né, que é quem decide se vai se consultar com você, não é você que decide por ele, é ele que decide se vai ou não. Você vai se comunicar, fazer de tudo para poder convencer ele de ir até você e se consultar, né? Então, assim, você vai passar uma percepção para ele não muito bacana e vai outro com a comunicação muito simples, que você vai olhar assim, caramba, ele só fez isso e conseguiu lotar o consultório, que é o sonho de todo especial, consultório lotado, com a devida proteção contra a Covid, hein? Não estou falando de aglomeração, só a lotação na questão de... Lotado no bom sentido, lotado no bom sentido. Exatamente. Então eu vejo isso com muita preocupação de certas padronizações, inclusive tem até alguns bancos de imagens que quando a gente olha assim a imagem do banco, um anúncio de algum médico, postagem e tal, cara, eles foram no banco de imagem X e aquele outro médico, mais 50 utilizaram também, né? E ele poderia, tudo bem, sem problema ele utilizar bancos de imagens, né? Algumas imagens são super bem trabalhadas, super bem produzidas, realmente é bacana, mas se torna mais original ainda se ele chegar e fazer uma puta produção de uma fotografia dele dentro do consultório, eu vou operar, poxa, coloca lá o iPhone 12, o iPhone 13, acho que é o 12, enfim, lá o iPhone, não pode mostrar o paciente, hein?
O Conselho Federal de Medicina falou, não pode mostrar o paciente na sua comunicação, não pode, vai ser punido. A punição, até se for reincidente, pode até perder o CRM, já imaginou perder o CRM por causa do sobrinho que fez uma arte, né, utilizando o seu paciente? Fica meio ruim, né, doutor? Perder 10 anos de estudo, enfim. Então, ele poderia fazer essas produções. Porque o que eu bato muito na tecla, né, que assim, a gente tem que passar uma certa naturalidade. A gente vai se comunicar com o objetivo de que, claro, a gente está vendendo uma ideia, está vendendo um serviço, a gente quer que ele consuma. Se ele vai consumir como consulta, se ele vai consumir em espalhar o meu nome para uma outra pessoa indicar, certo? Beleza. Mas ele tem que passar uma certa humanização na comunicação. Se nós, pacientes, a gente acha ruim quando a gente vai se consultar, o médico, doutor, tá doendo aqui no joelho. Qual é o joelho? Direito ou esquerdo? Não, direito. Tá bom, você toma isso. Ele nem olha pro joelho. Se isso a gente já acha ruim, imagina uma comunicação que eu quero que você compre de mim, que eu faço tudo de uma maneira assim, abstrata. Né? Chega um determinado local e, tipo assim, poxa, aquele anúncio estava tão bonito, mas aqui, quando eu abri a porta, é um contraste tão grande. Então, tipo assim, tem que ter uma certa coerência, né, com esse enlatado do marketing digital. Daí vocês da Inspira, que já têm acompanhado o trabalho de vocês já há bastante tempo, vocês sempre têm se preocupado de passar essa certa humanização na construção da imagem dos clientes de vocês, né? Seja ele especialista, seja ele médico recém-formado, seja homem, seja mulher, eu sempre tenho observado isso. Não só na imagem, mas também na construção do texto. A gente vê que aqui dali, assim, é coerente. Vejam só, gente, a gente está vendendo serviço para pessoas informadas, então não existe a gente colocar uma vírgula a mais, um ponto a menos, não existe isso, até porque, me desculpa o termo, ninguém é trouxa, gente. Ninguém é trouxa. Então, voltando a falar novamente, eu fico muito preocupado, batendo a tecla de novo, fico muito preocupado com esse enlatado do marketing digital. A gente tem que fazer um trabalho assim, cada vez mais pesado de conscientização com a nossa clientela, com os nossos médicos e médicas, de que existe sim uma possibilidade, com retorno, com toda certeza, de uma construção de uma imagem ela séria, uma construção de uma imagem humanizada, e que isso vai trazer benefícios para ele, que é justamente o quê? Ter pacientes e ser bem visto, tanto junto aos pacientes, quanto também na comunidade médica. Perfeito, Argula. Assim, você sintetizou muito bem, né, o que eu também impactou, porque realmente, assim, eu digo que marketing é um processo de construção a quatro mãos, né, e aí tem a história dos perfis, né, podem ter profissionais que dizem, e que, né, não, eu faço tudo por você não precisa nem, só precisa me pagar, que todo mês eu faço as suas interações e tal. Não é bem assim. Não se transmite verdade desse jeito, só se transmite verdade tendo, por exemplo, a agência, tendo profissional de marketing, enfim, sendo um parceiro, né, na construção disso, né, seja um veículo de comunicação sério, como é o Jornal do Médico, porque você falou isso e agora eu lembrei, gente, eu vou revelar um pouquinho mais a minha idade, mas é porque eu entrei muito novinha na comunicação. Faz quanto tempo o Jornal do Médico existe? 17 anos. Esse ano completa 17. Pois é. Inclusive, eu conheci seu pai na época que eu trabalhava lá para a Unimed, Fortaleza, né? Eu era do time lá de comunicação, e lembro que teu pai passava pelos corredores com o projeto ainda, enfim, né? Com as primeiras edições, muito bacana isso. E ele dizia, gente, olha o Jornal do Médico, apoia, entusiasta e tal, e virou isso, né? Virou essa multiplataforma, porque eu digo, vocês conseguiram transcender, né, o veículo impresso, o veículo tradicional de comunicação, e hoje vocês estão se transformando, e já se transformaram, porque tem, né, e aí eu quero que você fale isso também, vocês hoje são multicanais, né, então, para a gente poder aqui, né, até complementar, me fala um pouquinho ainda mais de como é que o Jornal do Médico está, né, eu acompanhei, vamos dizer assim, um pouquinho o início, inclusive a gente se conheceu, né, diga-se de passagem, eu e a Argolo pessoalmente,
num evento sobre ética médica, né, sobre marketing médico com ética lá no CREMEC, né, porque realmente, assim, gente, a gente está estudando direto, a gente que trabalha com a área médica, outra área também que a gente atua na área jurídica, a gente estuda direto para verificar o que é que tem de limitação, o que é certo, o que é errado. Para você ter ideia, a gente já pegou, já flagrou outra agência, não sei se foi a agência ou foi o menino, né, que faz o marketing, ele copiou e colou a mesma imagem, o mesmo texto no perfil do médico que ele atendia, né? E aí o nosso cliente, Mônica, o que é isso? A gente foi olhar as datas e tudo, que eu disse, não, com certeza a minha equipe não fez isso, tenho certeza absoluta. E quando ele foi ver, nossa, a gente foi copiado, né? Então, às vezes acontece isso, então muito cuidado com isso, gente. Não aceitem. E aí eu falo para você, médico, e olha que eu sou um profissional que estou do outro lado construindo imagem junto com você. Não aceite que o teu assessor de marketing, o teu assessor de comunicação, o teu produtor, o menino que faz tuas artes, não aceite tudo que se diz, dê seu toque de personalidade. É como a Argolo bem colocou, né? E aí, voltando para o personal branding, que é justamente trabalhar essa construção da marca pessoal. Coloque uma foto sua, coloque um vídeo seu. Ah, quer trabalhar com banco de imagem? Beleza, mas vamos então fazer uma legenda mais coerente, né, com o teu perfil, né? Vamos usar uma hashtag que faça sentido, né? Vamos publicar um stories, né? Porque, por exemplo, hoje lá na Inspira Comunicação a gente tem 2 perfis, né, de clientes na área médica. Aquele que não quer a foto dele de jeito nenhum nas redes, nas próprias redes dele, e tem aquele que quer de Reels, IGTV, tudo, né? TikTok, enfim. Né? Então a gente tem esses 2 perfis. E se você for me perguntar, Mônica, qual é o mais certo? Depende, tem que ser no seu estilo. Às vezes, as pessoas, elas querem crescer mais devagar, outros querem crescer mais rápido. Quando você expõe a sua marca, a sua própria imagem, o seu vídeo, a sua foto, acelera muito mais o resultado, né? O engajamento é muito maior, o alcance é muito maior, as interações são muito maiores, a pessoa, o paciente, né, se sente mais próximo de você. Mas isso é um caminho. O outro caminho é, não, eu quero ser mais low profile, eu quero ser mais reservado, eu quero transformar, inclusive, a minha rede social em algo técnico e científico. Gente, não tem problema. O maior risco é esse, essa padronização, né, esse fake de marketing médico, né, onde todo mundo, onde todo médico tem que fazer igual, porque se não for igual, não vai dar certo, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque eu digo que é uma profissão divina, né? Eu digo que ser médico transcende, né? Opa, ele caiu aqui, mas já ele volta. Ser médico transcende essa questão do profissional, transcende essa questão da técnica, né? Ela vai muito além, é algo divino, é algo que vai muito além. Então, quando a gente consegue refletir isso no dia a dia, quando a gente consegue refletir isso na nossa história, né? Também no digital, também por meio das nossas redes sociais, das lives, das ações estratégicas de marketing que você faz, isso faz muito mais sentido, e eu tenho certeza que quando a gente faz com amor e com verdade, a agenda começa a lotar, você começa a chamar muito mais gente e atrair muito e muito mais pessoas. Bem, o Argolo acho que caiu, deve ter sido a conexão dele. Eu quero aqui, né, agradecer, né, encerrar essa live, né, agradecer por você estar aqui nos assistindo. A gente vai compartilhar esse link já para todo mundo. Infelizmente tem um problema no Instagram, mas a gente rapidamente veio aqui para o canal da Inspira Comunicação. Um forte abraço e até a próxima live inspiradora. Tchau, tchau!